Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais um exercício em Teoria das Estruturas 1. Dessa vez pessoal do noturno, esse daqui é a resolução do exercício 4, tá? Vou fazer com um n igual a zero. E vale ressaltar aqui que quando eu faço com um n igual a zero, o meu ponto G com o ponto C, eles ficam alinhados sobre uma mesma vertical, tá? Porque aqui a distância do ponto D até o ponto G, lá no exercício que ele passou, seria 2 vezes x, que no meu caso seria 2. E a distância do ponto D até o ponto C seria o valor de S, mas o meu S também é 2, ou seja, eles ficaram alinhados aqui na mesma vertical. Então essa vai ser a única diferença que vai ter com relação ao exercício de vocês. E claro, né, também a questão das dimensões aqui, das medidas desse pórtico, tá? Então, primeiramente, vamos analisar essa estrutura. Temos aqui um pórtico triarticulado com a presença de um tirante, né? Um tirante ou uma escora, dependendo de qual esforço está atuando internamente ali nessa barra, nessa biela DC. Então vamos ver quantas reações nós temos a se determinar. Temos duas reações aqui que seria o VA e o HA. Temos uma reação vertical aqui que seria o VB. Temos duas reações aqui, HC e VC a se determinar. Você analisando, são 5 reações a se determinar. Ok, vamos ver agora quantas equações temos disponíveis no plano para resolver essa estrutura. Então, temos as 3 equações fundamentais da estática e temos mais uma equação de momento fletor nulo aqui na rótula. Bom, beleza. Temos 5 reações a se determinar e temos 4 equações disponíveis. Então, isso daqui seria uma estrutura hiperestática? Não. Vamos entender o porquê. Essas reações, na verdade, vão ser só uma reação que a gente vai precisar descobrir. E essa uma reação, então, vai se decompor com relação a essa reação horizontal e vai ter uma decomposição com relação a essa reação vertical. Ou seja, tudo que a gente precisa é descobrir uma reação só. Vamos entender o porquê. Imagina que eu faço um corte aqui, ok? E venho para cá analisar o que eu tenho nesse corte. Como isso daqui é um tirante ou uma escora, significa então que ele não pode resistir a momento fletor e não pode resistir a esforço cortante. Logo, tudo que eu tenho aqui é um esforço normal. Vou chamar de NCD, ok? Normal na biela CD. Então, temos aqui um apoio fixo, o nosso C aqui. E aqui a gente vai ter nossas reações, HC. E aqui eu vou ter a reação RC, ok? Bom, essa normal em CD, com relação ao ângulo alfa aqui, produz uma componente aqui, NCD. Bom, temos um ângulo alfa aqui também, né? NCD cosseno de alfa nessa direção aqui, e nessa direção vertical, possui uma componente NCD seno de alfa, ok? Bom, com relação a esse nó, ou com relação a essa seção, a somatória de esforços em y e somatória de esforços em x tem que dar zero, porque toda seção dentro da minha estrutura tem que estar equilibrada. Logo, vou fazer somatória de forças em x igual a zero. Então, com isso, a gente chega na conclusão de que HC ele vai ser igual a NCD cosseno θ. Cosseno θ não, cosseno alfa. Chegamos à conclusão com a somatória de forças em y que o RC vai ter que ser igual a minha NCD. Então, RC é igual a NCD seno de alfa. Ou seja, essas duas incógnitas vão se resumir em uma incógnita, que é o NCD, porque o alfa a gente tem. O alfa depende apenas das propriedades da estrutura aqui. Então, se resumiu a uma incógnita, significando também que a resultante dessas forças aqui não só tem que dar o mesmo módulo que a minha NCD, mas como tem que também dar a mesma inclinação. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque imagina que a resultante dessas forças desse uma inclinação diferente. Bom, se desse uma inclinação diferente com relação a esse eixo, significa então que essa força tem uma componente cortante com relação a esse eixo. E não pode existir componente cortante nem componente que cause algum momento fletor nessa biela, nesse tirante ou nessa escora CD, ok? Então, resumindo, temos quatro incógnitas no nosso problema e temos 4 equações de equilíbrio para se determinar essas 4 incógnitas. Ou seja, podemos resolver a nossa estrutura. Então, esse HC, ele na verdade vai ser a normal em CD cosseno de alfa. Então, NCD cosseno alfa. E
a força vertical aqui, RC, vai ser NCD seno de alfa. Ok? Agora a gente pode resolver nossa estrutura. Então vamos começar com a somatória de momentos com relação ao ponto F igual a zero, ou seja, a somatória de momentos com relação ao rótulo igual a zero. Bom, para essa somatória de momentos eu tenho que escolher um lado da minha estrutura. Tenho que escolher uma parte da minha estrutura. Essa rótula ela está ligando toda essa parte aqui de A até F com essa outra parte aqui compreendida entre G, B e C. Ok? Então significa que eu tenho que pegar todos os carregamentos externos de um lado que atuam diretamente nesse lado e causam um momento com relação ao ponto F e igual a zero. Simplesmente isso. Então eu vou pegar para agora essa estrutura aqui, ok? Vou pegar a estrutura compreendida entre G, B, C e D. Então eu vou fazer somatório de momentos com relação ao ponto F igual a zero, definindo o sentido arbitrário como sendo positivo. Vou começar... claro, tem que indicar o lado também, né? O lado direito da minha estrutura. Então, vou começar com o VB. O VB gira com relação ao ponto F em sentido anti-horário. Então, menos VB vezes a distância de VB até o ponto F seria 2 metros. Então, 2. Temos esse NCD cosseno de alfa, que gira com relação a F em sentido positivo. Então, mais NCD cosseno de alfa vezes, temos 1, 3, 5. E temos o NCD, então menos NCD, seno de alfa, vezes a distância de 1 metro até o ponto F. Bom, nessa parte FG, nessa parte compreendida aqui, temos um carregamento também, só que ele não está aqui no desenho atuando diretamente sobre o FG, mas eu sei que ele atua diretamente. Tenho essa parte do carregamento aqui que atua diretamente sobre essa barra FG aqui, ok? Então eu vou pegar a resultante desse carregamento nessa parte. Bom, a resultante desse carregamento nessa parte seria a altura do retângulo, que seria 2, vezes a base dele, que seria 2. Então tem uma resultante de 4 aqui, 4 toneladas força. Esse 4 está aplicado sempre na metade da base do retângulo. Então, 1 metro. Ok? Então, esse 4 ele gira em sentido horário. Então, mais 4 vezes 1. Tudo isso deve ser igual a zero. Agora sim, pegamos todos os carregamentos que atuam diretamente nessa estrutura ao lado direito da rótula, calculamos o momento com relação à rótula e igualamos a zero. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar uma reação em função da outra, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar o VB em função do NCD. Então, o VB, passando para lá, para o outro lado, ele fica como positivo e depois eu passo 2 dividindo. Então, colocando em evidência esse NCD, tenho NCD cosseno de alfa, só o NCD, né? Que multiplica 5 cosseno de alfa, menos 1 seno de alfa. Aí tenho ainda esse 4. Tudo isso eu divido por 2. Ou seja, o meu VB vai ser igual ao resultado dessa expressão. Então, seria NCD vezes... Bom, 5 cosseno de alfa. Então, vamos descobrir quanto que vale esse cosseno de alfa. Para isso, eu pego esse triângulozinho aqui que já está até demarcado. Para esse triângulo, cosseno de alfa, com relação a ele, seria o cateto adjacente, que é 2, pelo valor dessa hipotenusa CD. Essa hipotenusa CD nada mais é, aplicando Pitágoras, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais a altura aqui ao quadrado, que seria 3. Então, 3 ao quadrado. Ok. Aí, menos 1 vezes seno de alfa. Bom, o seno de alfa é cateto oposto, que é 3, pelo valor dessa mesma hipotenusa, que é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado dentro da raiz. Ok? Tudo isso dividido por 2. Aí, mais 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o VB ele é aproximadamente igual a essa expressão vezes NCD mais 2. Isso dá 0,9707 NCD mais 2. Ok? Temos VB em função de NCD. Agora eu pego e faço o somatório de momentos com relação ao ponto A igual a zero. Ok? Então, vou apagar
essa informação aqui, que eu não vou usar mais. E vou fazer somatório de momentos com relação ao ponto A. Então, começando por essas forças aqui de baixo. Eu tenho o VB girando em sentido horário com relação ao ponto A, então positivo, e multiplicado por 6. Então, VB vezes 6. Okay? Aí vocês podem estar se perguntando se esse elemento de ligação aqui, essa escora ou esse tirante, não influencia no cálculo das nossas reações. Bom, como ele está depois da rótula, então ele é só um elemento de ligação mesmo dessa estrutura B, D e G com esse apoio fixo C. Significa então que ela não produz alguma reação externa capaz de causar momento aqui na rótula. Ela só produz reações internas que só vão aparecer caso eu pegue e rompa esse tirante, ok? Então, com relação às reações internas, não possui nenhuma influência. Então, VD vezes 6, aí menos NCD, seno de alfa, vezes a distância até o ponto A na horizontal, que seria 2 mais 4 dá 6, 6, 9. Temos ainda esse NCD girando em sentido positivo. Então, mais NCD cosseno de alfa vezes 1. Aí, subindo um pouco lá para cima. Temos esse 10 girando em sentido horário também. Então, mais 10 vezes a distância até o ponto A, que dá 6. E temos a resultante A. Não podemos esquecer dessa parte aqui, né? Olha só, está bem exprimida aqui no cantinho. Essa força de 5 toneladas força eu vou pegar e vou decompor com relação ao eixo Y e eixo X. Temos 5 cosseno de 30 aqui no eixo X e 5 seno de 30 aqui no eixo Y. Ok? Então, antes de passar para esse carregamento distribuído, vamos ver esse 5 seno de 30, como está sobre a mesma vertical aqui, ele não entra, porque ele encontra ali o ponto A, né? Então, não vai entrar no cálculo do momento. A única que vai entrar é esse 5 cosseno de 30 girando em sentido horário. Então, mais 5 cosseno de 30 vezes a distância dele na vertical até o ponto A, que seria 4 metros. Aí, agora sim, mais a minha resultante. Minha resultante está aplicada sobre 6 metros, né? 2, 4, 6. Então, ele vai ter uma resultante aqui na metade desse carregamento. Então, vai estar mais ou menos para cá, né? Aqui. Igual a 2 vezes 6, que dá 12 toneladas força. Aplicada aqui a 3 metros do ponto A. Então, gira em sentido horário também, mais 12 vezes o 3. Ok? Bom, não esquecemos de nenhuma força, né? Temos todas aqui. Tudo isso, então, deve ser igual a zero. Bom, eu sei que o meu VB ele é igual a 0,9707 NCD mais 2. Então, eu pego e substituo aqui, ó. Temos 0,9707 NCD mais 2. Tudo isso multiplicado por 6. Menos NCD. Seno de alfa, bom, seno de alfa eu já fiz aqui, né? Esse daqui, na verdade, é o cosseno. Isso, seno de alfa é 3 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por 9, mais NCD cosseno de alfa é 2, pelo valor dessa mesma hipotenusa. Tudo isso multiplicado por 1, então é só isso. Eu vou pegar e já vou passar para lá tudo. Então, temos aqui menos 60. Aí, menos 5 cosseno 30 vezes 4 dá 20 cosseno 30. E temos ainda menos 12 vezes 3, que dá 36. Ok? Agora, ficamos só com NCD. Na verdade, ainda temos essa distributiva aqui, né? Então, vou fazer 0,9707 NCD vezes 6. Aí, esse 12 aqui, que vai na distributiva, eu vou passar ele para o outro lado depois. Então, menos NCD vezes 27 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí, mais 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. NCD, esqueci do NCD, né? Tudo isso é igual a menos 60 menos 36 dá menos 96. Aí, menos 96 menos 12, que eu vou passar para o outro lado, aqui ele fica 12 positivo, vou passar para o outro lado, fica 108. Então, menos 108, menos 20 cosseno de 30. Ok?
Colocando o NCD em evidência e passando depois dividindo para cá, eu fico com o NCD igual a 112,95 toneladas-força. Descobrimos então o nosso NCD. Agora eu sei que o VB é igual a 0,9707 NCD mais 2. Então o VB ele é igual a 111,64 toneladas-força. Ok? Agora é só fazer somatória de forças em x e somatória de forças em y igual a zero, que a gente obtém o VA e a gente obtém também o HA. Então, somatório de forças em y igual a zero. Define o sentido como sendo positivo. Vamos lá. Temos menos VA, aí mais 5 sendo 30, mais 10 também, mais o VB, menos NCD sendo alfa. Então, menos o NCD a gente tem 112,95 vezes seno de alfa. Bom, o seno de alfa era o 3, né? Era 3 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso deve ser zero. Então, VA ele é igual à soma disso tudo aqui, que dá 30,16 toneladas-força. Agora, para o mesmo processo, para somatório de forças em y, somatório de forças em x, perdão, igual a zero. Define o sentido como sendo qualquer. Então, eu vou ter HA. Aí tem essa resultante do carregamento distribuído, que é 12. Então, mais 12. Tenho também 5 cosseno de 30. Mais 5 cosseno de 30. Aí, do outro lado, nós temos... Aqui não temos nada. Menos NCD cosseno alfa. Então, menos 112,95 cosseno de alfa. Bom, cosseno de alfa, vou substituir já. Era 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Okay? Tudo isso deve ser igual a zero. Então, finalmente, o HA ele tem o valor de 46,32 tonelada-força. Então, após descobrir as reações, vou novamente copiar a estrutura, levar ali para baixo, para a gente começar a fazer o diagrama de momentos fletores e o diagrama de esforços cortantes e normais da estrutura. Bom, pessoal, com todas as reações em seus devidos lugares, vamos começar a calcular nosso diagrama. Então, aqui eu tenho o meu NCD. Meu NCD era igual, na verdade, a esse valor 112,95. Bom, perceba que as forças HC aqui e a força RC ou VC deram positivas, né? Se elas deram positivas, significa que ela está no sentido certo. Se ela está no sentido certo, então significa que essa normal que a gente colocou em função, na verdade a gente colocou HC em função dessa normal, significa que essa normal então está no sentido correto também. Se ela está no sentido correto, significa que ela está comprimindo a barra com relação a essa seção. Se ela está comprimindo, então o nosso NCD, ou seja, a nossa força normal atuante na biela DC, ela é igual a menos 112,95 tonelada-força. Ou seja, essa biela DC é na verdade uma escora, tá bom? Trabalha fundamentalmente a esforço de compressão. Então, vamos ponto a ponto, novamente, calcular primeiro o nosso esforço normal, depois o esforço cortante, e vamos calcular o momento fletor também. Por quê? Porque a gente vai ponto a ponto aqui e marcando os resultados desses momentos, desses esforços, e no meio ali a gente vai pendurar o diagrama de uma viga biapoiada solicitada pelo esforço que está ali no meio atuante dela, ok? Então, vai ser bem tranquilo. Vamos começar aqui com o nosso ponto A. No nosso ponto A, normal em A, vou colocar cortante em A. E o momento A, bom, momento em A também, né? Começar com a nossa normal em A. Então, pegando aquele esquema que eu passei para vocês, teríamos aqui, para descobrir essa normal em A, uma seção à direita, né? Então, olhando lá na seção à direita, naquele esqueminha, temos que força horizontal multiplica, olhando a normal, né? Força horizontal, ela multiplica cosseno de alfa e o sentido positivo dela é para a esquerda. Então, nessa daqui ela vai ser menos 46,32 vezes
cosseno de alfa, que no nosso caso aqui não é alfa, é θ, ok? Bom, cosseno de θ, ele é igual a 2, pegando esse triângulozinho aqui, ó. 2, que é o cateto adjacente, então 2, pelo valor da hipotenusa, que é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? Beleza, menos 46,32 vezes cosseno de θ. Aí, para a força vertical, analisando o anormal, ela multiplica seno e o sentido positivo dela é para baixo. Logo, menos 30,16 vezes seno de θ. O seno de θ é igual a 4 pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a nossa normal no ponto A, obviamente é uma normal de compressão e tem o valor de menos 47,69 toneladas-força. Beleza? Vamos analisar agora a nossa cortante em A. Nossa cortante em A, pegando naquele esqueminha, as forças horizontais multiplicam o seno e o sentido positivo delas também é para a esquerda. Então, ela como está para a direita aqui é menos 46,32 vezes seno. Bom, o seno de θ a gente já tem aqui. Aí de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí forças verticais. As forças verticais multiplicam o cosseno, então, e o sentido positivo delas é para cima. Então, mais 30,16 vezes cosseno de θ. Ok? Tudo isso dá igual a menos 27,94 toneladas-força. Beleza? E o momento em A? Bom, o momento em A, temos um apoio fixo aqui. Momento em A é zero, né? Deve ser zero. Agora vamos para o ponto E. Lá para o ponto E. Então, para o ponto E, vou colocar normal em E, cortante em E, e vou colocar momento em E. Bom, a normal no ponto E, está bem claro aqui que é de compressão, porque temos 5 cosseno 30 empurrando. Daí você pode estar se perguntando, mas esse carregamento distribuído não entra aqui no ponto E? Não. Por quê? Porque parte dele, essa parte para cima, está atuando diretamente sobre essa barra inclinada FG, e parte dele para baixo está atuando diretamente sobre essa barra inclinada AH. Então, realmente, o que vai ter, a única coisa que vai ter, vai ser o 5 cosseno de 30. Okay? Então, vai ser negativo, né? Porque está comprimindo. Então, temos a normal em E igual a menos 5 cosseno de 30, que é igual a menos 4,33 toneladas-força. Vamos para a cortante. Bom, a cortante, para a gente descobrir essa cortante, o que nós faríamos? Faríamos uma seção à direita aqui, ok? Seção à direita. Essa cortante está girando com relação a essa direita que a gente fez em sentido anti-horário. Se ela gira em sentido anti-horário, ela é negativa, tá? Então, lembrando da convenção da cortante, sempre que ela gira com relação à seção que a gente faria para descobrir a cortante naquele ponto, em sentido horário, ela é positiva. Como aqui a gente faria uma seção à direita, que ela está girando em sentido anti-horário, ela é negativa. Então, a cortante também vai ser negativa. É menos 5 seno de 30. Menos 5 seno de 30, bom, seno de 30 é 1 meio, então menos 5 seno de 30 dá 2,5. Então, menos 2,5 toneladas-força. Essa é a cortante normal no ponto E. Bom, qual que é o momento ali no ponto E? Momento no ponto E também é zero, né? Porque temos o início do balanço aqui. Vamos agora para o ponto H. Então, a minha normal no ponto H, fazer novamente aqui, cortante no ponto H, e o momento no ponto H. Beleza? Normal no ponto H? Bom, no ponto H, temos aqui, faríamos uma seção para cá também, para descobrir ali no ponto H. E temos constante, né? 5 cosseno de 30 continua sendo a minha normal e 5 seno de 30 continua sendo a minha cortante. Então, vai ser constante ali. Menos 4,33 tonelada-força e menos 2,5 tonelada-força. O momento agora vai mudar, né? Temos essa força de 5 cosseno 30, como ela bate ali no ponto H, né? A reta suporte dela passa pelo ponto H, ela não entra. Temos só o 5 seno de 30 multiplicando a distância de 2. Isso gera um momento com
com relação ao ponto H em sentido anti-horário, né? Então, temos esse valor, que é 5 seno de 30 vezes 2, dá 10 seno de 30, 10 seno de 30 dá 5. Então, temos um momento aqui de 5 girando em sentido anti-horário. Bom, em uma seção à direita, que a gente faria para descobrir o momento aqui no ponto H, a convenção da nossa seção é sempre momento positivo em sentido anti-horário. Sempre não, né? Uma seção à direita. Sempre em sentido anti-horário. Se está no mesmo sentido, é negativo. E se é negativo, ele é para baixo. Então, momento aqui no ponto H, ele é igual a menos 5. Opa, não é vermelho não. Tonelada-força. Aí eu falei para baixo, né? Para cima, momento negativo é para cima, tá? Então, calculamos a força cortante aqui no ponto H. E a força normal também. Só que esse ponto H, ele sofre influência dessa barra AH e sofre influência dessa outra parte da estrutura, porque temos aqui um engaste interno envolvendo 3 partes aqui, né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que calcular a cortante anormal indo de A para H também, e temos que calcular a cortante normal indo de toda essa estrutura, ou seja, seria do ponto mais distante até o ponto H. Só que essa última cortante que a gente calculou, ele é igual, é equivalente à cortante anormal se a gente fizesse indo de H para I, tá? Então, se fizesse uma seção indo de H para I, ela equivale a essa seção de C para D, ou seja, da direita para a esquerda que a gente teria que fazer até chegar no H. Tudo bem? Então, vamos começar pela cortante normal causado por essa barra A, por essa parte da estrutura AH no ponto H. Então, a gente pega do ponto H para baixo. Bom, do ponto H para baixo, então eu vou colocar aqui normal em H, indo de A para H. E a cortante em H, indo de A para H. Aí é o seguinte, pessoal, o momento eu não vou mais estar colocando os valores aqui, tá? Porque momento a gente não precisa ir de ponto a ponto. Só precisamos ir, na verdade, dos pontos que facilitam o cálculo do momento. Então, eu sempre vou onde o diagrama é zero e lá eu vou pendurando os valores das minhas vigas, dos diagramas de vigas biapoiadas que tem ali entre esses pontos que eu estou marcando, ok? Então, eu vou começar a calcular aqui. Bom, essa barra AH, indo de A para H, é uma barra inclinada. Então, aqui no ponto A, a gente já calculou a normal e a cortante devido a essas forças concentradas aqui no ponto A. Se eu fazer um corte e continuar até H, bom, isso não vai mudar, porque essas forças cortantes e essas forças normais dependem apenas do ângulo θ, certo? Então, a cortante e a normal lá no ponto H vão ser iguais à do ponto A, daí mais, claro, é a adição da contribuição do carregamento distribuído nesse trecho, né? Que seria 2 que é a altura, vezes 4. Então, temos 8 toneladas força. Então, começando pela normal lá no ponto H. Bom, normal no ponto H é igual a normal no ponto A, que é menos 47,69. Ok? Aí mais a contribuição dessa força horizontal com relação a esse ângulo θ. Bom, olhando lá novamente naquela relação que eu passei para vocês, quando a gente está analisando normal, força horizontal, ela multiplica cosseno de θ. E tem o sentido positivo para a esquerda, então ela é negativa porque está para a direita, menos 8 vezes cosseno do ângulo θ. Bom, cosseno do ângulo θ é 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok? Então, temos a nossa normal em H, indo de A para H, igual a menos 51,27 toneladas força. Beleza? E a cortante no ponto H? Bom, a cortante no ponto H é a cortante do ponto A, que é menos 27,94, aí mais a contribuição dessa força. Bom, essa força é uma força horizontal, então olhando lá na cortante, o sentido positivo dela é para a esquerda, como ela está para a direita, então entra negativo, e ela multiplica seno de alfa, que no nosso caso é θ, né? Então, seno de θ, que seria 4 pela raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo isso resulta, então, em uma cortante negativa com o valor de menos 35,10 tonelada-força. Ok? Então, normal e cortante no ponto H calculada. Como eu falei, o momento eu vou deixar para depois. Então, vamos começar agora com esse ponto C. Bom, nesse ponto C está bem fácil, né? Então, nesse ponto C,
E indo do ponto C até o ponto D, nós só vamos ter a normal aqui nessa escora. Concorda? Porque a gente já chegou à conclusão que essas forças, na verdade, são a resultante dessa normal e que elas não produzem nem cortante e nem momento com relação a essa barra inteira. Então, aqui eu sei que ND, indo de C para D, né? Deixando bem claro, é igual ao meu NC, que é igual ao meu NCD, que é igual a menos 112,95 toneladas força. Então, essa parte aqui foi bem tranquila, né? Agora, vamos fazer indo de B para D, ok? Então, indo de B para D, pegando primeiramente o ponto B. Então, eu pego normal em B e a cortante em B. Bom, como o ponto B não tem nenhuma parte aqui abaixo do ponto B, né? Então eu faço só ponto B, não faço ponto B indo de alguma coisa para alguma coisa, tá? Então, normal no ponto B, olhando aquele esquema, teríamos uma seção à direita, né? Equivalente a uma seção à direita aqui. Então, numa seção à direita, força vertical, né, que é a única que a gente tem aqui, com o valor de 111,64, multiplica seno e tem um valor positivo para baixo. Então, na normal, temos 111,64 vezes seno de... chamei esse ângulo de gama. Então, é igual a 111,64 vezes seno de gama. Vamos calcular. É desse triângulozinho aqui, né? Pego o cateto oposto, que é 2, pela raiz de 2 ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, que é 1. Então, mais 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, eu tenho minha normal em B, com o valor de 99,85 toneladas força. Aí tenho minha cortante em B. Minha cortante em B, olhando lá naquele esquema, vai ser essa força vezes cosseno de gama, e o sentido positivo dela é para cima. Logo, como essa força estava para baixo, é menos 111,64 vezes cosseno de gama, que é igual a 111,64 vezes, bom, cosseno é 1 sobre essa mesma hipotenusa. Ok? Então, isso dá 49,93 toneladas força. Ok, fechamos o ponto B ali. Agora vamos para o ponto D. Então, o ponto D é o mesmo esquema ali do ponto H, né? Temos aqui 3 divisões que a gente pode fazer. Então, no ponto D, vamos calcular a normal e a cortante indo de B para D, ok? Então, indo de B para D, então a normal em D, indo de B para D. Essa normal, ela vai ser constante, né? Porque indo de B para D, eu não tenho nenhuma descontinuidade aqui. Então, significa que a normal em D com relação a essa barra aqui vai ser igual ao normal no ponto B. E a cortante também vai ser a mesma coisa. Então, essa normal em D é igual a 99,85. Essa cortante em D, indo de B para D, vai ser igual a 49,93. Significa, então, que ela vai sair aqui do ponto D com uma normal de 99,85 e provavelmente vai ter alguma descontinuidade aqui. Então, ok. Agora vamos pegar indo de D para F. Bom, indo de D para F, a gente vai fazer um corte aqui e analisar tudo que tem antes. Temos essa força aqui e temos esse par de esforços atuando aqui no ponto C, que a gente vai ter que decompor, a gente vai ter que analisar essas forças com relação a esse ângulo gama, né? Porque a gente está fazendo um corte nessa barra com essa inclinação, ok? Então, vamos lá. Agora estamos pegando a normal no ponto D, indo de D para F, né? Também vamos fazer a cortante no ponto D, indo de D para F. Indo de D para F, então vamos lá. Bom, com relação a esse ponto B, a gente já calcula a normal e a cortante e vai ser igual a normal e cortante no ponto B. Então, novamente, vamos ter 99,85 e aqui vamos ter 49,93. Só que agora nós vamos ter a adição, né, como estamos fazendo um corte, dos efeitos causados por esse par de forças. Então, com relação a uma força horizontal, vamos olhar primeiramente a normal. Então, força horizontal na normal multiplica cosseno, né? E é cosseno desse ângulo gama, deixando bem claro. Então, é cosseno e o sentido positivo dela é para a esquerda. Então, entra como positivo ali, né? Então, é mais 62
vírgula, esqueci quanto que vale, 65, vezes cosseno de gama. Bom, cosseno de gama é igual a esse valor. Então, 1 por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Agora temos essa força vertical. Força vertical, olhando lá a convenção que eu passei para vocês, é para cima como sendo positivo. Então, ela entra como positivo. Opa, perdão, é para baixo. Então, menos. Aí ela multiplica seno, né? Então, é 93,98. Que multiplica seno de gama. Seno de gama é 2 pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, ok. Não temos mais nenhum esforço capaz de produzir uma normal e uma cortante ali no ponto. Então, esse valor ele resulta em 43,81 toneladas-força. Agora, analisando a cortante. Bom, cortante para força horizontal, que seria esse 62,65, o sentido positivo dela é para a esquerda, então entra como positivo, 62,65, e multiplica cosseno, né? Não, multiplica seno, perdão. Então, vai ser 2 pela raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí, com relação a essa força vertical, ela multiplica cosseno de alfa e tem o sentido positivo para cima também. Então, mais 93,98 vezes cosseno, que é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso resulta na cortante indo de D para F igual. Pessoal, olhando aqui o resultado, acabei de ver aqui que eu tinha colocado menos aqui, só que aqui eu não tinha colocado menos, né? Então, coloca menos aqui, menos em tudo, tá? Então, aqui na verdade é menos 49,93, beleza? Isso dá, então, 48,14 toneladas-força. Fechou, então. Calculamos a cortante indo de B para D, indo de C para D e indo de D para F. Cortantinha normal, né? Agora nos resta o ponto, vamos para o ponto G. Bom, no ponto G eu só tenho a contribuição desse carregamento distribuído, de parte desse carregamento distribuído, né? Que tem a resultante atuando sobre esses 2 metros e tem o valor de 4, né? Então eu venho aqui e coloco 4 toneladas-força. Aí eu pego e decomponho com relação a esse ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de ômega, tá? Então, essa força de 4 toneladas, força, né? Esqueci de colocar o força aqui. Possui uma componente com relação ao eixo das normais nesse sentido, e essa componente é igual a 4 cosseno de ômega, porque eu tenho ômega aqui também, né? Se eu tenho aqui, eu tenho aqui. E temos uma componente com relação ao eixo das cortantes de 4 seno de ômega. Beleza? Bom, com relação a cortante normal nesse eixo, eu vou pegar e vou fazer uma seção aqui, né? Eu faria uma seção para cá. Bom, com relação a essa seção, está bem claro aqui que o 4 cosseno de ômega está tracionando. Então, a normal no ponto G, que vai ser igual a normal no ponto F, né? Na verdade, normal no ponto G é zero, tá? Porque o carregamento distribuído ele parte aqui do ponto G e vai variando até o ponto F. Então, no ponto G vai ser zero. Tudo no ponto G vai ser zero. A normal aqui no ponto F, ela seria, então, 4 cosseno de ômega tracionando. Então, vem aqui, normal no ponto F, ela é igual a 4 cosseno de ômega e tem um valor positivo, né? Então, vou colocar aqui VF, então ela seria 4, daí eu não sei o sinal, né? Mas vou colocar aqui já. 4 seno de ômega. Aí tem que só analisar o sinal. Bom, com relação à cortante, ela gira com relação à seção em sentido horário. Se é em sentido horário, é positivo. Então, esse sentido está correto. Aí, quanto vale o cosseno e o seno de ômega? Bom, ômega é esse ângulo aqui. Então, posso pegar esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo retângulo que tem 1 de base e 2 de altura. Então, no nosso caso, 4 cosseno de ômega vai ser 4 vezes 1 pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok? E 4 seno de ômega vai ser 4 vezes 2 pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esses dois dão um valor, então, de 3,58 tonelada-força. Ok? Então, essa é a normal e a cortante no ponto F, indo de G para F, né?
Beleza. Agora, tudo que nos resta é calcular aqui no ponto I, né? Bom, nesse ponto I, a gente podemos fazer indo de F para I, podemos fazer indo de H para I, né? Ou seja, toda essa parte da estrutura e toda essa parte da estrutura. Ou a gente pode fazer só de um lado da estrutura, por exemplo, esse lado, e como eu tenho o valor do carregamento concentrado aqui no ponto I, da carga concentrada, né? Aqui no ponto I, eu posso fazer equilíbrio de nós, porque eu sei que esse diagrama ele vai dar uma descontinuidade, e esse salto que essa descontinuidade tem é igual a 10 toneladas-força. Então, vamos fazer só de um lado, para que a gente possa fazer esse raciocínio. Tá? Então, vamos escolher esse lado aqui. Então, vamos pegar tudo que tem antes aqui do ponto I. Então, tudo que tem antes do ponto I, a gente vai ter com relação agora, o ponto I ele está presente numa barra, estamos olhando barra horizontal, né? Então, não temos que fazer mais nada inclinado. Com relação ao ponto I, vou vir aqui, vou escolher a normal em I, indo de, deixa eu ver, pode ser de H para I. H para I, e a cortante em I, indo de H para I também, beleza? Então, com relação a normal, temos que pegar e analisar tudo que a gente tem de normal antes aqui de chegar no ponto I. Então, temos esse 46,32, temos esse 8 e temos 5 cosseno de 30, né? Essa parte aqui não vai entrar, porque essa parte está atuando aqui na barra FG. E essa barra FG está depois aqui do ponto I, tá? Então, vai entrar o 8, 46,32 e 5 cosseno de 30. Ambos comprimindo, né? Porque estão aqui entrando no ponto I, estão entrando ali no nó. Então, temos 46,32 negativo, aí menos 8, menos 5 cosseno 30. Tudo isso resulta em uma normal ali no ponto I, igual a menos 58,65 tonelada-força. E a cortante no ponto I, vamos fazer a mesma coisa. Bom, com relação a essa força de 30,16, ela está girando com relação ao ponto I em sentido horário, logo positivo. Então, 30,16. Beleza. Aí de força cortante não temos mais nada além desse 5 seno 30, que gira com relação ao ponto I em sentido negativo, né? Sentido anti-horário. Então, menos 5 seno de 30. Tudo isso dá 27,66 tonelada-força. Ok, agora, o que nós temos que fazer? Calcular a cortante anormal indo de F para I, né? Então, a gente vai fazer aquele equilíbrio de nós que eu falei. Então, cortante no ponto I, indo de F para I. E normal no ponto I, indo de F para I também. Então, aqui a cortante no ponto I deu igual a 27,66, vindo da esquerda para a direita. Beleza. Eu tenho que ter uma descontinuidade de 10. Isso significa que 27,66 menos alguma coisa tem que dar 10. E para eu fazer essa relação de menos, significa que eles têm que estar do mesmo lado do diagrama. Ou seja, as duas cortantes têm que ser positivas. Então, eu só pego esse 27,66 e tiro 10. Vou ver quanto que fica. Então, isso dá uma cortante de 17,66 tonelada-força. Ok? Então, significa que desse lado aqui eu tenho 17,66 e desse lado eu tenho 27,66. Então, no diagrama eu vou fazer um menos o outro, que vai dar 10. Beleza? Aí, com relação à normal. Bom, não temos nenhuma normal aqui, né? Só temos cortante, por isso que a gente fez essa relação para dar a nossa descontinuidade. Com relação ao normal, não temos nada, né? Então, se com relação ao normal não temos nada, ela continua sendo igual a essa normal que a gente tinha descoberto antes. Então, menos 58,65 tonelada-força. Beleza, vamos ver se não resta nada. Com relação ao ponto F, a gente fez aqui a normal e a cortante indo de F para I, né? Então, ela é igual indo de I para F. Então, a gente já fez a cortante anormal indo de I para F, como já fez a cortante anormal indo de G para F, como já fez também a cortante anormal indo de D para F. Então, fechou. Só montar o diagrama. Então, vou copiar novamente a estrutura,
Vou colocar ali abaixo e vamos montar o nosso diagrama. Então, pessoal, estou aqui com a estrutura montada e vamos começar a fazer o nosso diagrama de esforços normais e de esforços cortantes. Já coloquei aqui também, em forma de coordenadas, os valores das nossas normais e os valores das nossas cortantes que a gente achou lá, para não precisar ficar voltando no desenho o tempo todo, tá? Então, vamos começar com o diagrama de normais. Esqueci de colocar aqui é o ponto A e aqui é o ponto A. Então, para o diagrama de normais, claro, né? Situando vocês aqui nessas coordenadas, a primeira sempre se refere a normal e a segunda sempre se refere a cortante, tá? Então, com relação ao ponto A, normal em A é menos 46,69. Então, eu venho aqui no ponto A e marco, sempre perpendicular à barra, né? Menos 46,69. Beleza. Aí eu tenho que olhar agora lá no ponto H. Então eu pego o ponto H, deixa eu ver, ponto H indo de A para H. Temos menos 51,27. Então desenho aqui um pouquinho maior, perpendicular a essa barra também. 51 menos 0,27. Aí como eu tenho o carregamento distribuído atuante nessa barra, eu ligo eles por uma reta. Então aqui eu tenho o diagrama negativo. Vamos agora partir do ponto E. Do ponto E, eu tenho uma normal de menos 4,33. E eu sei que ela se estende até menos 4,33 lá no ponto H, indo de E para H. Então, na verdade, isso daqui vai ser um retângulo, aqui na parte de baixo do diagrama, negativo. E tem o valor aqui de menos 4,33. Como vocês podem ver, totalmente fora de escala, tá? Não liguei para a escala, mas sim para valores aqui. Ok, menos 4,33. Vamos agora no ponto H ainda, agora indo de I para H. Então, indo de I para H, temos aqui menos 68,65. Então, indo de I para H, eu sei que aqui tem menos 68,65. 58, perdão, 58. 65. É esse o valor. Ok, vamos agora para o ponto I. Então, do ponto I, aqui indo de I para H, nós temos menos 68,65. Ou seja, ela é constante até o ponto I. Eu sei que ela vai ser constante até o ponto F, porque eu lembro que aqui só tem uma força concentrada, então não vai haver descontinuidade com relação ao nosso diagrama. Então temos aqui um diagrama constante, e não podia ser diferente, né? Temos aqui menos 58,65. Beleza. Agora vamos para o ponto C. Bom, no ponto C e no ponto D é bem fácil, né? Essa normal ela é igual à normal da nossa escora, que vale 112,95. Então aqui no ponto C, fazer ele maiorzinho aqui, menos, então ela vai para baixo, né? Essa questão de ir para baixo e para cima do diagrama não importa, aqui para cortante e para normal, tá? Contanto que você indique o sinal. Então eu poderia fazer ele para cima também, contanto que eu indicasse o sinal aqui, menos 112,95. Ok. Agora eu vou para o ponto B. No ponto B, deixa eu caçar aqui o ponto B. Não coloquei aqui o ponto B? Não. Então, colocando aqui o ponto B, eu sei que ele sai de 99,85. Então, venho aqui no diagrama e desenho perpendicular aqui a barra. 99,85. E sei que ele permanece constante até aqui o ponto D. Então, ele é positivo aqui. Beleza? Então, isso aqui ficou parecendo um trapézio, mas é constante, tá? Agora vamos pegar o ponto D novamente, indo agora de D até F. Então, de D até F, a gente tem um salto, partiu ali do ponto D com 43,81. Então, ele diminui isso daqui e vai lá até o ponto F como sendo 43,81. Então, desenho aqui no ponto F, 43,81. E aqui é positivo ainda. Beleza? Ok. Agora, no ponto F. Bom, no ponto F, indo de G para F, temos 1,79. Então, aqui no ponto F, e aqui desenho perpendicular, 1,79. Eu sei que lá no ponto G é 0. Então, eu puxo lá até o ponto G. Isso daqui é 1,79. Ok, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. No ponto I, não, só temos descontinuidade com relação ao cortante no ponto I.
Bom, não falta mais nada. Ok, então, esse é o nosso diagrama de esforços normais. Agora para o nosso diagrama de esforços cortantes, partindo novamente do ponto A. Do ponto A, temos menos 27,94. Aqui no ponto A, menos 27,94. E vou lá até o ponto H, de A para H, menos 35,10. Então, vou lá para menos 35,10 e com o sinal do diagrama como sendo negativo. Vamos para o ponto E agora. No ponto E, temos uma cortante constante indo de E até H de menos 2,5. Então, ele forma um retângulo negativo aqui entre E e H de menos 2,5. Né? Agora, vamos ver do ponto H indo de I para H. Ou indo de H para I, de I para H. Aqui, de I para H. Temos 27,66 para cima, né? Então, esse valor é igual a 27,66. Eu sei que ele se estende até o ponto I, porque não tem nenhuma descontinuidade cortante com relação ao ponto I. Como eu falei para vocês, pessoal, o lado do diagrama não importa, tá? Contanto que eu indique o sinal aqui do diagrama, beleza? Então, vamos ter aqui uma cortante positiva de 27,66. Então, indo de F para I, tem uma normal aqui de menos 58,65, que a gente já colocou aqui no diagrama das normais, e uma cortante de 17,66. Eu sei que ela é constante em todo esse trecho aqui. Logo, vai formar um retângulo aqui de positivo, né? 17,66. Beleza. Agora vamos para o ponto F indo de G para F, porque no ponto G não tem nada, né? Então, no ponto F indo de G para F, temos 3,58. Então, eu vou aqui e marco 3,58. E ligo lá no ponto G através de uma reta, porque eu sei que tem um carregamento distribuído ali. Então, onde tem reta, pessoal, significa que tem carregamento distribuído. Então, se está dando reta em algum outro lugar aqui do seu diagrama, significa que está errado, né? Então, temos positivo, né? 3,58. Ok, cortante aqui nessa barra, nessa escora, DC é 0. Cortante aqui no ponto B, só nos resta ir no ponto D, né? No ponto B, vamos pegar o ponto B, temos aqui, ó. Ponto B tem uma cortante de menos 49,93. Então, vem aqui, coloco menos 49,93. E do ponto D, agora temos que pegar indo de D para F. Vamos lá, do ponto D indo de D para F, temos uma cortante de 48,14. Então, uma pequena descontinuidade aqui. Então, 48,14, não é pequena descontinuidade, não. Uma grande descontinuidade, né? Porque ele salta aqui para esse lado, porque é positivo. Então, ele vem para cá com 48,14. E segue constante até o ponto F. Então, esse é o meu diagrama de esforços cortantes. A unidade é tonelada-força, né? Esqueci de colocar aqui. Se eu não coloco no diagrama, tem que pelo menos indicar a unidade aqui. Beleza, agora só falta o diagrama de momentos fletores. Então, aqui para o diagrama de momentos fletores, geralmente o diagrama de momentos fletores é o diagrama aí mais tranquilo que a gente tem para calcular. Então, começando aqui pelo ponto A. Bom, no ponto A, eu sei que o diagrama ele vale 0, certo? Então, no ponto A, ele vale 0. Ok. Agora, lá no ponto H, quanto que vale esse diagrama? Então, a gente vai ponto a ponto de interesse. Então, nessa barra, nós vamos pegar aqui e aqui, ok? Então, lá no ponto H, quanto que vale esse momento? Então, vamos lá. No ponto H, temos essa força aqui de 8, que multiplica 2. Então, temos aqui 8 vezes 2, que dá 16, nesse sentido. Temos ainda o 46,32, que multiplica 4, isso dá 185,28. E temos ainda esse 30, que multiplica a distância de 2. Então, 30,16 vezes 2 está girando nesse sentido aqui e vale, vamos ver, vezes 2, 60,32. Ok? Então, temos uma resultante, obviamente, nesse sentido, que tem o valor de 185,28 mais 16 menos 60,32, que dá 140,96. E um momento resultante nesse sentido está tracionando a parte de baixo, de cima da nossa estrutura, tá? Então, eu venho aqui e coloco 140,96 aqui na parte de cima. Pego esse 149,96 e ligo aqui no ponto A, que eu sei que o momento é 0.
Só que essa linha, como sabemos, não é a nossa linha do diagrama, e sim a linha de fechamento, porque temos a presença de um carregamento distribuído aqui. Então, aqui, nesse carregamento distribuído nessa linha de fechamento, eu vou ter que pendurar o diagrama de uma viga biapoiada com esse carregamento distribuído aqui em 4 metros. Então, aqui da minha linha de fechamento, sempre perpendicular aqui à barra. Então, venho aqui no meio. Esse valor aqui, o valor desse salto, é QL ao quadrado sobre 8. O nosso Q é 2, o L é 4 ao quadrado, tudo isso sobre 8. 2 vezes 16 dá 32, 32 sobre 8 dá 4. Então, esse salto aqui, praticamente, em comparação com essa distância aqui, vai ser muito pequeno, né? Então, ele é bem menorzinho aqui, vai ser quase vai se confundir com uma reta aqui, na verdade, mas é uma curva, tá? Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores, aqui para essa parte AH. Agora vamos calcular no ponto H, aqui indo de E para H. Bom, indo de E para H, temos só essa força de 5 seno de 30 que produz momento aqui no ponto H, e esse momento tracionando a parte de cima também, ok? E é 5 seno de 30 vezes 2. Bom, 5 seno de 30 dá 2,5, vezes 2 dá 5. Então, eu venho aqui, tracionando a parte de cima, e marco 5. Aí eu pego e ligo lá no balanço, no início do balanço, né? Que eu sei que é 0. Então, temos aqui o nosso diagrama. Como não tem a presença de um carregamento distribuído aqui, essa linha de fechamento é a própria linha do diagrama. Ok. Agora, nessa barra DC, eu sei que é 0, então não preciso nem marcar nada. Vamos agora aqui no ponto D. Bom, no ponto D, indo de B para D, temos 111,64 vezes 1, ou seja, 111,64. Ele gira nesse sentido, então se ele está nesse sentido, está tracionando a parte de cima. Então, venho aqui e marco 111,64, né? Como não tem nenhum carregamento distribuído, eu ligo através de uma reta aqui, 111,64, beleza? Aí, como não há contribuição dessa escora para momento fletor aqui nesse nó, eu sei que ele vai sair exatamente desse valor e vai aqui para o ponto F, que eu não sei o momento, tá? Então, vai aqui para o ponto F, aqui vai ter um momento que vai ter que se cancelar com esse momento daqui, tá? Para dar o equilíbrio de nós, porque na rótula tem que ser 0, tá bom? Por que eu sei que aqui o momento não é 0, vindo daqui para cá? Porque o momento dessa estrutura, só dessa parte, não dá 0, né? Lembra que a gente teve que considerar o carregamento distribuído, a resultante do carregamento distribuído para que desse 0 aqui na rótula. Então, daqui até aqui não é 0. Então, vamos ver quanto que vale, né? Para isso, a gente pode vir aqui desse ponto GF. Bom, nesse ponto GF, no G é 0, no F, a gente tem o resultante do carregamento distribuído aplicado em 4 aqui, 4 aplicado na metade, que seria 1. Então, temos 4 vezes 1, que dá 4, girando nesse sentido aqui. Bom, se está girando nesse sentido, está tracionando a parte de cima. E desenho meu 4. Beleza. Aí eu ligo através de uma linha de fechamento, né? Bom, aqui sim daí eu sei que ele está atuando um carregamento distribuído. Então, eu vou ter que pendurar aqui o meu QL ao quadrado sobre 8. Então, venho aqui na perpendicular, pequenininho aqui, QL ao quadrado sobre 8. O Q ele é igual a 2, o L é igual a 2, ao quadrado sobre 8. 2 vezes 4 vai dar 1, né? Então, temos aqui esse salto como sendo 1. Então, esse é o nosso diagrama nessa parte. Agora, vamos calcular, bom, aqui, que é interessante, aqui do ponto F para cá, eu sei que a somatória de momentos dá 0, porque realmente eu pego essa parte aqui toda da estrutura para dar um momento igual a 0 nesse ponto F. Então, eu sei que a contribuição dessa parte da esquerda para a rótula aqui no ponto F é 0. Bom, se eu sei que essa barra não tem contribuição para esse nó, então eu tenho que aqui sair de 4 também e ligar lá no 111,64. Por que eu saio de 4 aqui? Bom, porque aqui, ó, aí eu tenho
o equilíbrio dos meus nós. Tenho 4 para cá e tenho 4 para cá. Eu consigo equilibrar o meu nó F. Beleza? Consigo, claro, né, resultar em 0 um momento aqui na rótula. Bom, ok. Agora eu vou calcular, vou fazer, na verdade, o equilíbrio de nós aqui no ponto H. Porque como temos o momento advindo dessa parte da esquerda e o momento dessa barra aqui, então eu pego, faço o equilíbrio de nós e calculo o momento causado por essa parte da estrutura aqui no ponto H. Então, por equilíbrio de nós, então vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um momento para cá, nessa barra, de 140,96, e eu tenho um momento para cá, também nessa outra barra aqui, de 5. Bom, 140,96 mais 5 significa, então, que eu tenho que ter, nessa outra barra aqui, um momento contrário aqui. Como eles dois estão no mesmo sentido, vai ter que ser igual à soma desses dois, que dá 145,96. Ok? Então, ele está tracionando aqui a parte de cima. Eu pego e levanto ele para cá. Igual 145,96. Beleza? Bom, ok. Eu ligo lá no ponto F, que eu sei que é 0. E penduro aqui, na verdade, isso daqui vai ser nossa linha de fechamento, né? Por quê? Porque eu tenho um carregamento aqui de 10 toneladas força aplicado aqui. Bom, o salto de um carregamento de uma carga concentrada em uma viga biapoiada, temos aqui AB, numa viga biapoiada aqui. Esse salto aqui é igual a P AB sobre A mais B. Ok? Então, vamos fazer aqui. Seria 10 vezes 4 vezes 1 sobre 4 mais 1. 10 vezes 4 dá 40. 4 mais 1 dá 5. Então, esse salto é igual a 8. Então, eu venho aqui, onde está meu salto, perpendicular à barra, e coloco 8. Aí, eu pego e ligo aqui. E depois, eu pego e ligo aqui. Então, esse é o meu diagrama final de momentos fletores. Bem tranquilo fazer o de momentos fletores, né? Bem rápido, bem fácil. Então, colocar aqui. E temos também a unidade em tonelada força metro. Bom, então é isso, pessoal. Calculamos todas as reações, fizemos todos os diagramas de esforços solicitantes, aqui na presença agora de uma escora, né? Então, espero que tenham entendido tudo e qualquer dúvida, só me mandar mensagem ou aparecer na monitoria. Bons estudos, pessoal!